Bom dia, pessoal! Começando essa quinta-feira com aula de dispositivos semicondutores 1 para o segundo ano de eletrônica. E hoje nós fizemos uma experiência com o transistor. Então, aqui o transistor ele está configurado como chave, ok? Então, é um circuito bastante simples. Então, aqui a gente faz uso do transistor, um transistor NPN, o BC547, ok? E aqui nessa configuração como chave, a gente vai fazer uso de um clock, onde o clock vai ser responsável em saturar a base desse transistor, ok? E com isso, a gente vai conseguir fazer o controle, né, do acionamento do LED, tá? Aqui, esse clock, né, que é essa sequência de pulsos aqui, vai permitir que o LED permaneça aceso e apagado, isso de acordo com a frequência de clock. Então aqui, pessoal, o circuito que tá lá na lousa, então esse circuito aqui, ó, que está desenhado aqui na lousa, a gente montou ele aqui, ó, no protoboard, ok? Aqui, no caso, a gente tá colocando uma frequência de clock de 1 Hz, ok? Fazendo com que o transistor chaveie em 1 Hz. Então, a frequência de chaveamento desse circuito é 1 Hz. Esse termo chaveamento nada mais é do que o ligar e desligar do transistor. Então, o que acontece? Como a gente pode observar aqui no circuito, o clock, ou seja, essa sequência de pulsos de onda quadrada que está ligada à base do transistor, ela é que é responsável em ficar acionando e desacionando a base, ou seja, ligando e desligando a base. E com isso, pessoal, de ficar ligando e desligando a base, então observem, né, por ser uma onda quadrada aqui, a gente tem nível lógico alto e nível lógico baixo, certo? Então, nível lógico alto, ou seja, quando está próximo dos 5 volts, significa que eu estou saturando, ou seja, ligando a base do meu transistor, fazendo com que o LED se acenda. Quando a onda estiver em nível lógico baixo, né, estiver aqui em 0, eu estou com a minha base, né, em corte, né, bloqueada. Então, o transistor ele vai estar aberto, fazendo com que o LED esteja apagado. Então, essa frequência de clock aqui é o que vai determinar se o transistor ele vai ligar e desligar numa frequência maior ou menor e, consequentemente, o LED. Então, aqui, ó, a gente observa o LED piscando, ou seja, ligando e desligando. E isso é possível porque o transistor aqui ele está ligando e desligando, porque o clock que a gente está usando é com uma frequência de 1 Hz. Então, a cada 1 segundo, a base desse transistor ela é ligada e desligada. E, consequentemente, o LED corresponde a esse chaveamento do transistor, tá? Então, o chaveamento do transistor, esse termo chaveamento do transistor, nada mais é do que fazer o acionamento e o desacionamento, ou seja, o ligar e o desligar da base do transistor. E aí, eu posso fazer isso numa frequência mais alta ou mais baixa, certo? Aqui, no caso, é uma frequência de 1 Hz. E aqui, ó, pessoal, para vocês observarem, né, essa frequência de chaveamento, aqui eu alterei a frequência para 10 Hz. Então, a gente já viu que ele tá ligando e desligando o LED mais rapidamente. Então, consequentemente, o transistor está sendo chaveado numa frequência mais alta, ou seja, a base do transistor está sendo ligada e desligada numa frequência maior, certo? Então, eu posso alterar a frequência de chaveamento, ou seja, esse ligar e desligar da base do transistor numa frequência mais alta ou mais baixa. E aí, consequentemente, o LED, que aqui no caso é a carga que eu estou controlando, ela vai também ligar ou desligar nessa frequência, ok? Então, aqui no caso é uma frequência maior de 10 Hz. E agora, pessoal, eu coloquei uma frequência mais alta ainda, maior ainda.
que é uma frequência de 100 Hz, certo? Então aqui, ó, a gente quase não consegue observar, né, esse ligar e desligar do transistor refletido aí no LED, né, no ligar e desligar do LED, por ser uma frequência mais alta, né? Então, aos nossos olhos, a gente não consegue perceber esse ligar e esse desligar do LED, certo? Mas, na verdade, ele está ligando e desligando, mas numa frequência mais alta. Então, a gente consegue observar que realmente, conforme a gente altera a frequência de clock, que a gente está injetando aí na base do transistor, isso consequentemente vai alterar a frequência de chaveamento do transistor e, consequentemente, a minha carga, que no caso é o LED, também vai refletir essa frequência de chaveamento. Então aqui, ó, pessoal, eu vou até alterar, né? Então aqui, ó, 10 Hz, 1 Hz, e aqui, ó, a gente tem meio Hz. Então, a gente vê que fica mais lento ainda. Então, ó, é o mesmo circuito, ok? Eu só tô alterando a frequência de chaveamento, ou seja, a frequência com que a base do transistor está ligando e desligando, certo? Então, ó, consigo aqui, ó, 1 Hz, 10 Hz e o 100 Hz. E óbvio, né, aqui a gente tem frequências maiores, né? Aqui no caso a gente tem disponível até 1 MHz, então uma frequência bem alta, ok? Então vai de 0,1 Hz a 1 MHz, né? Então desde uma frequência mais baixa para uma frequência mais alta. E é isso aí, pessoal. Então aqui é uma experiência prática usando o transistor, né, como chave, né, configurado como chave, tá? Aqui é possível também a gente verificar a frequência, né, de chaveamento, né, que realmente ocorre a mudança do chaveamento conforme a gente injeta, né, na verdade, frequências diferentes no clock, que é responsável em acionar a base do transistor, ok? Então aqui a gente tem uma experiência prática, né, uma aplicação prática do transistor como chave, tá? Um circuito bastante simples, mas que permite que o aluno consiga observar o funcionamento, né, do transistor, ele atuando como chave, essa questão da frequência de chaveamento do transistor, ok? Espero que vocês tenham gostado aí.